Bom, continuando, vamos para algumas citações de texto e para mais algumas discussões. Por exemplo, na introdução do Vlasopoulos, ele faz uma citação do Trillo, e ele diz o seguinte: estou utilizando o termo silenciar, e daí nesse caso agora sou eu falando, né? Silenciar significa que toda narrativa histórica, só lembrando, né, toda narrativa historiográfica, ela é fruto de escolhas. Eu acho que é daí que a gente tem que partir. Estou utilizando o termo silenciar para descrever o processo de formação da ortodoxia moderna e a exclusão das alternativas a ela de duas diferentes maneiras. De um lado, refiro-me a um processo pelo qual certas abordagens e as pessoas que as adotam são postas de lado e marginalizadas, mas esse é o sentido menos importante de minha discussão aqui. O problema é, de fato, muito mais profundo e difícil de lidar. O silêncio é criado pelo próprio ato da escrita histórica. Os silêncios entram no processo de produção histórica em 4 momentos cruciais: o momento da criação dos fatos, o momento da da criação dos fatos, que é a fabricação das fontes, o momento da composição dos fatos, a fabricação dos arquivos, o momento da recuperação dos fatos, a fabricação de narrativas, e o momento da significação retrospectiva, a fabricação da história em primeira mão. Eu, no vídeo anterior, dei o exemplo, por exemplo, da história da cidadania ateniense, né? O exemplo que ele dá é do tema que ele está tratando aqui, que é a história da polis. O silêncio no momento da criação dos fatos significa que as evidências para um tema ou evento podem existir e mesmo assim não ser utilizadas como fato histórico. Exemplo, as evidências arqueológicas subutilizadas pelos historiadores. Eu dei esse exemplo também quando falei da cidadania. O silêncio no momento da composição dos fatos implica que existem poderes desiguais na produção das suas fontes. Exemplo, nossos arquivos literários representam a voz dos gregos de elite, enquanto os gregos subalternos são geralmente sem voz. Eu também dei esse exemplo. Se eu escolho falar da cidadania ateniense pelos textos, eu tenho que lidar com esse viés. Quer dizer, o fato de que os textos que nos foram deixados, né, eles são todos escritos por uma elite, né, tem a ver com o círculo intelectual da época e com, em sua esmagadora maioria, pró-oligárquico. Então, isso a gente tem que ter em mente. O silêncio na fabricação das narrativas implica em que certas formas de escrever uma narrativa eliminam certos tipos de evidência e certos temas. Exemplo, escrever a história grega, como a história do surgimento, desenvolvimento e declínio da polis, silencia a história de comunidades gregas no Mar Negro, onde tal narrativa não pode ser construída. Ou seja, comunidades gregas que não eram polis ou que nunca tiveram um momento, por exemplo, de crise da polis, né? Finalmente, o silêncio no momento da significação retrospectiva força certas questões ao mesmo tempo que torna outras impossíveis. Então, se a história da Grécia é importante porque é o início da história europeia, então vale a pena perguntar por que a polis grega não se desenvolveu economicamente como a cidade europeia medieval, mas se torna vão comparar a polis grega com as cidades indianas, por exemplo, na medida em que, numa linha do tempo, você coloca uma continuidade, por exemplo, entre a Grécia clássica de Atenas e Esparta e a Europa medieval das cidades italianas, né? Aí você pode, por exemplo, você corrobora ou legitima um tipo de narrativa em que a cidade autônoma grega, ou seja, a cidade-estado grega, pode ser comparada à cidade-estado medieval italiana, mas não se pensa, por exemplo, em compará-la ou comparar por exemplo, a sua mobilidade, né, econômica, ou a sua dinâmica econômica com, por exemplo, outras comunidades gregas que não fossem polis, né? Você também acaba não comparando as cidades gregas com as cidades-estado mesopotâmicas, e é mais ou menos isso que ele quer dizer, né? Então, enfim, o que isso tudo diz pra gente, né? Que qualquer narrativa historiográfica, qualquer uma, ela é feita de escolhas, né? E essas escolhas são baseadas em dilemas que são contemporâneos aos historiadores, né? E esses dilemas guiam a forma do discurso da história.
Então, aquilo que a gente busca na história tem a ver com esses dilemas. Agora vamos à questão do anacronismo. Dá um tempinho aqui só para eu achar o texto da Nicole Roux, que eu estou buscando aqui no meu iPad, que vocês não estão vendo. Que eu já leio para vocês aqui. Só um minutinho. Só elogio do anacronismo, vamos lá. Então, olha só, no elogio do anacronismo, né, ela diz o seguinte: o anacronismo, logo na primeira página, o anacronismo é o pesadelo do historiador, o pecado capital contra o método, do qual basta apenas o nome para constituir uma acusação infamante, a acusação, em suma, de não ser um historiador, já que se maneja o tempo e os tempos de maneira errônea. Assim, o historiador, em geral, evita cuidadosamente importar noções que sua época de referência supostamente não conheceu, e evita ainda mais proceder a comparações, por princípio indevidas, entre duas conjunturas separadas por séculos. Mas com isso, o historiador corre inevitavelmente o risco de ser entravado, impedido de audácia, ao contrário do antropólogo, que em condições análogas recorre sem perturbação de consciência à prática da analogia. Jamais se dirá suficientemente a que ponto o medo do anacronismo é bloqueador. Porque se está investido do dever intelectual e quase moral de não interpretar um fato de sociedade ou um acontecimento, senão no interior do quadro bem balizado dos conceitos contemporâneos, etc. e tal. Mas importa menos, eu mudei de página, ter sua consciência para si do que ter a audácia de ser historiador. E a audácia de ser historiador significa ser anacrônico, pelo menos no uso de um anacronismo controlado. O que quer dizer, afinal de contas, isso, o uso de um anacronismo controlado. Como eu vinha falando no outro vídeo, né, a gente precisa ligar a questão do anacronismo a uma outra questão, que é a da escolha ou a do interesse. E eu já volto, porque está me dando ataque de tosse, gente. Eu já volto.